Olá, esse é o nosso terceiro encontro da disciplina Gestão Educacional. Sintam-se acolhidos. Eu sou a professora Vilze Vidotti Costa, sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização e mestrado na área de Gestão Escolar, Políticas Públicas. Então, temos aí contato também com um colégio da região onde moro aqui, participando da equipe pedagógica, então também temos uma certa propriedade para tratarmos sobre o assunto que iremos expor hoje também. Hoje nós vamos tratar sobre gestão de pessoas, gestão de processos dentro do ambiente escolar. Aproveito desde já também para fazer um convite a você. Você já ouviu falar da plataforma Ensino Adaptativo e você pode acessar o link www.desafionotamáxima.com.br e participar das atividades que estão lá disponibilizadas para você. Essas atividades, elas vão permitir que você tenha, inclusive, já desde o primeiro momento da sua participação, a partir de um simulado diagnóstico, você consegue detectar as suas dificuldades, as suas lacunas no que se refere à aprendizagem. E você pode, participando, desenvolvendo a lista de exercícios que está lá à sua disposição, você pode alcançar até 1000 pontos. Então, não se esqueça, participe, acesse o link com seu login, sua senha e identifique as suas lacunas de aprendizagem e aproveite esse momento que a instituição oferece a você a partir dessa plataforma de ensino adaptativo, que é também uma maneira de que você possa aí garantir a sua aprendizagem, justamente focando as suas necessidades, as suas dificuldades. Não esqueça, então, acesse e participe. Convido você para observar juntos os objetivos da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos tratar sobre essas questões relacionadas à gestão de pessoas, processos, inclusive aqueles da sala de aula que propiciam o desenvolvimento educacional. Então, hoje nós estaremos focando gestão de processos, gestão de pessoas e o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula. Quando falamos sobre relacionamento interpessoal no ambiente escolar, serve também, desde já, convido você para uma reflexão. Diante de um conflito, como é que você reage? As pessoas mais sensíveis geralmente choram, existem as mais agressivas, tem aquelas que dão umas respostas no rompante, ou seja, cada pessoa reage de uma maneira diante de um conflito. Então, uma das perspectivas da nossa aula de hoje é nos entendermos como pessoa, pensarmos na maneira como nós buscamos resolução para os nossos problemas, nossos conflitos, porque é justamente daí que nós vamos pensar também nesse relacionamento interpessoal dentro do ambiente escolar. Contextualizando a nossa aula de hoje, qual é a relação que existe quando falamos sobre gestão de pessoas, gestão de processos e gestão do trabalho em sala de aula? Como será que a gestão democrática contribui para o bom desempenho? E note que aqui, quando falamos desempenho de pessoas envolvidas, são muitas as pessoas envolvidas no trabalho dentro do espaço escolar. Aqui já vai uma pergunta para reflexão. Você prefere trabalhar sozinho, de maneira centralizada, ou você consegue trabalhar em grupo? Nossos cursos, eles ofertam várias atividades em grupo. Como é que você se sente diante do seu grupo? Já é uma reflexão para você buscar, diante dessa possibilidade, ter a compreensão de como você pode desenvolver várias outras atividades em grupo quando estiver lá no exercício da sua profissão dentro do espaço escolar. Ainda sobre essa reflexão tratando sobre a gestão, nós temos gestão de pessoas, gestão do próprio planejamento que vai acontecer dentro da sala de aula.
Gestão de pessoas. Quando falamos sobre gestão de pessoas, no primeiro momento podemos pensar que quando eu me aproximo do outro, inclusive no meu ambiente de trabalho, eu estou buscando alguém semelhante a mim. Quando a pessoa tem atitudes diferentes da minha, de repente eu já não estou muito à vontade de trabalhar com essa pessoa. Com você acontece dessa maneira? Então, muitas vezes, da falta de semelhança entre aquilo que eu sou e aquilo que eu busco no outro, pode existir um certo estranhamento. Então, a partir daí, talvez já esteja gerando um conflito. E como é que eu reajo diante de um conflito? Certas pessoas demonstram dificuldade nesses relacionamentos, principalmente em articular ações pensadas aí de maneira coletiva. Então, eu tenho que me conhecer como pessoa, tenho que conhecer minha personalidade, tenho que entender a maneira como eu me integro dentro de um determinado grupo, para depois também pensar nessa minha integração como profissional dentro do ambiente escolar. Assim, convido você para observar no quadro, no que se refere à gestão de pessoas, um conceito relacionado à gestão de pessoas considera justamente essa integração de especialistas, diretores de escola, pedagogos, professores e demais pessoas que estarão envolvidas diante do desenvolvimento de uma determinada atividade. A isso vai se somar as estratégias para buscar justamente agregar, aplicar, manter, monitorar e recompensar os participantes. Então, note, nós temos o conjunto de profissionais, nós temos um plano de ação que está sendo organizada justamente no sentido de contribuir para que alcancemos êxito naquilo que está indicado como proposta. Então, nós vamos buscar estratégias, aplicar, manter, monitorar o desenvolvimento do trabalho. E note que durante o desenvolvimento desse trabalho, podemos ter a compreensão de que vai existir um confronto. E o confronto, muitas vezes, reduz em muito o trabalho que pode ser coletivo. Quando pensamos em situações conflituosas dentro de um ambiente de trabalho, nós podemos pensar na ironia de algumas pessoas, nas frases maldosas de algumas pessoas, no olhar que muitas vezes algumas pessoas dizem um olhar meio que atravessado, né? Algumas frases que nem sempre nós estamos à vontade quando ouvimos. Essa questão das fofocas mesmo que acontece. Então, como é que você reage diante de tudo isso? Existem também conflitos hierárquicos, conflitos do diretor de escola com os professores, conflito do professor com os seus alunos em sala de aula. Dentro desses conflitos hierárquicos, nós podemos pensar no assédio, na coerção, muitas vezes na manipulação, na chantagem. Então, é importante nós conhecermos, inclusive, a legislação que nos ampara como profissionais, justamente para buscarmos alternativas de solução para aquilo que nos é apresentado. Voltando ao quadro, o exercício da liderança, ele se expressa na capacidade que cada um tem de influenciar os demais e envolver esses profissionais para a realização da ação educativa. Então, é muito importante incentivar, motivar com vistas à superação dos desafios, respeitar a ideia do outro, ouvir o outro, dar voz ao outro, valorizar as qualidades das pessoas. Assim como também, quando tratamos sobre exercício da liderança, nós podemos pensar em diferentes situações que vão contribuir para a efetivação da prática dessa liderança, pensando aqui justamente numa liderança positiva. Então, existem elementos importantes que devem ser considerados. Por exemplo, para que sejamos um bom líder,
o bom humor, o entusiasmo, o espírito colaborativo devem estar presentes nas nossas atitudes, assim como a atuação como moderador diante de algumas divergências. Então, note, como professores, como gestores de escola, muitas vezes nos tornamos moderador diante de conflitos, de divergências. Também é importante estimular a motivação, a organização, valorizar o espírito de equipe, porque todas essas ações vão acabar contribuindo para que se previna alguns conflitos, a questão da segurança e da tranquilidade, além de tudo, o compartilhamento de responsabilidades. Então, nos entendendo enquanto estudantes, podemos nos tornar futuros gestores de escola. Você já pensou nisso? Então, observe que é muito importante, quando pensamos essa capacidade de gerir um ambiente escolar, nos tornamos líderes. E aí, a liderança positiva vai contribuir justamente para que tenhamos no espaço escolar um ambiente harmonioso, um ambiente na qual todos participem. Assim, observe no quadro, nós podemos pensar na democratização das decisões. Então, note que os profissionais da escola, eles possuem uma certa autonomia para decidir horário de entrada e saída dos alunos, metodologias a serem adotadas em sala de aula ou em demais atividades, equipamentos e materiais que podem ser utilizados para o bom andamento das atividades, mas no contexto escolar, nós temos ainda muitas outras participações, muitas outras pessoas integradas. Então, jardinagem, zeladoria, cozinha, secretaria, biblioteca, laboratório, sala de aula, quadra de esportes, cada um desses espaços, de alguma maneira, contribui para o êxito daquilo que é a proposta da escola. Contribuir para a formação de pessoas, para a inserção no mundo do trabalho, da prática social. E ainda temos também que pensarmos juntos, já iniciando desde agora, no que se refere a essa democratização, note que cada pessoa responsável por um determinado espaço dentro da escola, cada um tem uma responsabilidade e um compromisso. Imagine-se lá a pessoa responsável pela merenda, de repente, não propiciar uma merenda adequada para os alunos, uma alimentação saudável para os alunos. O que será que vai acontecer? E aí toda a dinâmica da escola acaba sofrendo justamente pelo compromisso de um determinado profissional. E assim todas as outras atividades da escola. Por isso que a pergunta, será que eu consigo exercer minha função sozinho? Desde a acolhida do aluno no portão, nós vamos observando as diferentes possibilidades e necessidades que estão indicadas no espaço escolar. Ações do gestor junto à equipe de trabalho. Então, note, temos o gestor da escola, ele responsável por toda a organização do trabalho, mas vai depender em muito da ação do diretor para que tenhamos um espaço harmonioso na escola. Se observamos um gestor centralizador das ações, provavelmente ele se torne mais autoritário na maneira como vai conduzir as diferentes possibilidades de trabalho dentro do espaço escolar. Assim, convido você para observar no quadro as ações do gestor junto à equipe pedagógica. Então, note que as lideranças devem tratar os diferentes profissionais da escola como pessoas que possuem necessidades, expectativas individuais e coletivas.
Note que muitas vezes a devolutiva alcança os alunos e os pais dos alunos no sentido de propiciar um ambiente escolar na qual todos os interlocutores se tornem receptivos, competentes e motivados. Então, é importante que o diretor consiga realizar essa transposição, não mais no sentido de centralização das ações, mas essa transposição da visão técnica que cobra tarefas dos seus profissionais para uma visão mais política, que convide todos à participação de maneira integrada, todos se sentindo responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho, um trabalho que pode acontecer de maneira coletiva, estimulando a criatividade dos diferentes profissionais dentro do espaço escolar. Continuando observando no quadro, nós vamos observando também que a ação do gestor junto à equipe de trabalho, ela deve favorecer o desenvolvimento de relações que favoreçam respeito, apoio e confiança. Então, note que aqui, se tivermos um trabalho centralizador, na qual todos tenham que obedecer, provavelmente essas situações, elas acontecem de uma outra maneira. Então, temos que definir o que é autoridade e o que é autoritarismo. A autoridade, ela se fundamenta no respeito. E o autoritarismo, muitas vezes, está fundamentado no medo, no receio. Então, aí, muitas vezes, deixaremos de ter o apoio e a confiança dos diferentes profissionais da escola. Com o autoritarismo, também fica mais difícil o desenvolvimento do trabalho cooperativo, assim como reconhecer aptidões nas pessoas, favorecer o reconhecimento aliado às metas da organização, ou seja, democratizar o trabalho, permitir que todos participem, que todos se sintam responsáveis, integrados, ampliando essa oportunidade de participação, todos têm voz, têm vez. Assim como diante de um conflito, é importante que o gestor, o pessoal da equipe pedagógica, o mesmo professor, ouça não só a primeira verdade, porque nós temos, quando vamos participar de um conflito, nós temos várias pessoas, cada uma com sua versão sobre os fatos. Então, é muito importante, além de dar voz às pessoas, não julgar no primeiro momento. Temos que ouvi-las em suas dificuldades, suas necessidades e, na maioria das vezes, juntas buscarmos solução para o problema. Assim, dando continuidade, ainda tratando sobre as ações do gestor, é muito importante alinhar as ofertas de capacitação do pessoal do espaço escolar, justamente no sentido de compreender as necessidades de cada um e contribuir para que essa pessoa tenha mais tranquilidade no desenvolvimento das ações, inclusive incluí-la no planejamento, não só os profissionais, assim como os alunos, ou seja, engajamento. Aí também se torna importante avaliar a eficácia da capacitação que foi propiciada e essa eficácia geralmente vai surtir efeito no impacto justamente quando existe o envolvimento de todos no trabalho desenvolvido na escola, porque tudo isso vai promover, vai propiciar um bom ambiente de trabalho. Ainda no que se refere à superação das situações conflituosas, nós temos lá questões relacionadas à discriminação, ao preconceito, e nós, como profissionais, muitas vezes temos o discurso de que não somos preconceituosos e muitas vezes o nosso aluno está nos observando nas atitudes que não condiz com o nosso discurso. Quando pensamos
na exclusão social, na discriminação, no preconceito, é importante estarmos atentos às nossas atitudes, porque os nossos alunos estão observando. E isso nós temos lá também uma legislação que ampara essas necessidades e dificuldades, tanto como profissionais, quanto dos nossos alunos dentro do ambiente escolar. Por isso a importância de conhecer a legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, que orienta e organiza o trabalho dentro do espaço escolar. No que se refere à gestão de processos, qual o encaminhamento a ser dado? Quando falamos sobre gestão de processos, o que é que envolve a gestão de processos? Observe no quadro. Então, quando tratamos sobre gestão de processos, podemos ter a compreensão de que o processo que envolve todo o trabalho da escola pode ser compreendido como uma série sistemática de ações que vão sendo utilizadas com o objetivo de cumprir uma determinada meta ou uma determinada tarefa que pode ser complexa, pode ser realizada de uma maneira mais rápida, mas sempre vai existir vários passos para essa execução. Se vamos pensar sobre o trabalho dentro do espaço escolar, nós temos a possibilidade de pensarmos desde a acolhida do aluno, mas anterior ainda à acolhida do aluno, quem são os profissionais da escola? Diretor, professores, pedagogos, os demais profissionais da escola, porque envolve todo o trabalho dentro do espaço escolar. Esses profissionais têm que antecipar sua chegada à escola para a acolhida ao aluno. E nós temos lá os documentos da escola que estão indicando 800 horas, 200 dias letivos, isso está indicado na LDB 93/94/96, de trabalho efetivo em sala de aula. Então, para que isso aconteça, a escola deve se organizar para receber o aluno, porque requer uma organização do trabalho pedagógico, a acolhida desse aluno desde o início das aulas, o intervalo, o término das aulas, chegar uniformizado, chegar no horário, a organização curricular seguindo as questões que geralmente são metódicas e tantas outras situações. O professor, que é uma pessoa especializada com curso superior, e note que aqui nós estamos falando desde a educação infantil, as diferentes fases, diferentes faixas etárias que são atendidas por essa organização escolar. Se nós estamos falando da educação infantil, no Centro de Educação Infantil, ensino fundamental, ensino médio, e todas elas, de alguma maneira, envolvidas com os profissionais que estão lá à disposição para o desenvolvimento do trabalho. E nessa gestão de processos, nós também podemos observar que existe a possibilidade de integração do trabalho. Observe no quadro. Para fazer uma gestão de processos de maneira organizada, é necessário abranger 3 grandes processos gerenciais. Primeiro, que a gente tem que entender qual é o objetivo do ensino dentro do espaço escolar. E ele deve estar atrelado ao desenvolvimento dos diferentes saberes, do desempenho dos alunos, mas também tendo a compreensão das situações reais, porque a partir delas que nós vamos elaborar o planejamento, pensar na maneira como vamos organizar o controle sobre o desenvolvimento das atividades, o que é que desejamos realizar, conquistar, quais habilidades, qual competência, e buscando também avaliar o trabalho, pensando na maneira como poderemos melhorar esses processos que estão lá indicados para a escola. Então, note que diante dessas possibilidades, o currículo vai se tornar um instrumento de formação que vai, inclusive, transcender
a vida dos nossos alunos. E nós, como principais responsáveis, planejando, elaborando, estruturando, executando, avaliando o desenvolvimento do trabalho e além de avaliar o desenvolvimento, pensando na possibilidade de melhorar aquilo que está desenvolvendo. Ao mesmo tempo, também podemos pensar que nem todos os profissionais da escola estão engajados no sentido de desenvolver o trabalho. Vai sempre existir aquele que, de repente, tem o discurso de que isso pode não dar certo, não quero me envolver tanto. Então, aí cabe ao diretor, à equipe pedagógica, buscar maneiras de motivar, de auxiliar na harmonia, inclusive do desenvolvimento das atividades que são coletivas. Voltando ao quadro. Ainda na gestão de processos, nós temos que pensar que vai envolver aprendizagem e elas estão diretamente ligadas ao trabalho relacionado aos alunos, por isso cabe ao professor socializar o conhecimento, consolidando estratégias que vá ao encontro dos interesses dos alunos. E quando pensamos no processo de apoio ao trabalho relacionado à aprendizagem, nós estamos pensando na organização logística, na estrutura da instituição, com o objetivo de dar apoio às metas de aprendizagem. Então, nós temos material didático, a questão da acessibilidade, a questão do trabalho dentro da cantina, da cozinha, adaptação de material, se estamos pensando em atendimento a algum aluno com necessidade educativa especial, também existe adaptação do material, a organização das diferentes possibilidades dentro da sala de aula e fora da sala de aula. A quadra de esporte, qual aluno não gosta do desenvolvimento de atividades na quadra de esportes? Mas também é importante os professores se organizarem para o desenvolvimento dessas atividades na quadra de esportes. Porque, principalmente, se vamos pensar em ações a serem desenvolvidas numa quadra de esportes e o colégio só possui uma quadra de esportes com várias turmas de alunos e professores, então, como é que nós vamos organizar o trabalho? Justamente por isso, a importância do planejamento. A partir do planejamento, nós temos a condição de pensar em quais expectativas podemos relacionar e, ao mesmo tempo, além das expectativas, o que é que vamos buscar justamente a partir dessa organização. Assim, convido você para observar no quadro, no que se refere ao planejamento, é importante observar uma série sistemática de ações e essas ações podem envolver a organização de todo o processo que pode ser executado de maneira prática, ainda se pensar na documentação que vai orientar o trabalho, porque todas as atividades da escola devem estar registradas lá, orientadas pelo projeto político-pedagógico e pela proposta curricular, além dos demais projetos que podem ser ofertados na escola. Então, produção das ações, incentivando, inclusive, a busca de ações, de melhorias, naquilo que se entende como meta a ser alcançada no espaço escolar. Assim, chegamos à possibilidade de buscarmos solução para um determinado problema. Observe no quadro. Ações a serem realizadas na escola envolvendo a gestão de pessoas. Então, note que o tempo todo, assim como nós temos pessoas muito criativas, nós temos pessoas resistentes a mudanças e elas estão lá convivendo no espaço escolar, são diferentes profissionais e esses profissionais, existe lá a questão da equipe técnica que está sendo
organizada para o desenvolvimento das atividades e a escola nesse contexto de equipe se torna responsável pelo desenvolvimento das mais diferentes atividades. Então, buscando uma solução para o problema, nós podemos observar que no início do ano letivo é possível e é necessário tanto ao diretor quanto à equipe pedagógica realizar reunião no sentido de conhecer o trabalho dos diferentes professores e os demais profissionais da escola. Além disso, ouvir também a história de vida, ouvir os anseios, as experiências, a troca de experiências desses diferentes profissionais. Note que a execução de tarefas é que vai dar suporte para todo o trabalho, a promoção do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, é importante, sempre que possível, valorizar as atividades realizadas pelos professores, não só os professores, todos os profissionais da escola, justamente no sentido de possibilitar a integração, participação de todos esses profissionais. Além disso, secretaria, zeladoria, biblioteca, laboratório de química, de física, de arte, de música. Então, note que, dependendo das regiões em que nós estamos tratando aqui, são diferentes as possibilidades de trabalho a ser desenvolvido dentro do espaço escolar. E é importante ao professor conhecer essa integração justamente no sentido de planejar atividades para serem realizadas dentro dessas possibilidades dadas pela escola. Ao mesmo tempo, também conscientizar os diferentes profissionais da importância de integração, de participação de todos os demais profissionais que estão lá atuando com responsabilidade, com compromisso, para que se efetive dentro do espaço escolar aquilo que é a realidade da escola. Contribuir para a formação de pessoas, contribuir para a inserção no mundo do trabalho e na prática social. Ainda pensando nessas possibilidades de participação, nós temos também um momento de interação na qual você pode participar. E, a partir de agora, aguardo a sua participação. Então, fica aqui o convite para já iniciarmos a reflexão, iniciada a reflexão sobre a nossa participação, a nossa integração dentro do ambiente escolar. Observe no quadro a nossa questão que merece reflexão. Você consegue compreender a diferença entre autoridade e autoritarismo? Por que estamos questionando autoridade e autoritarismo? Justamente para tentarmos observar se no espaço escolar, gestão da escola, no que se refere ao diretor, gestão da equipe pedagógica, gestão do professor em sala de aula, a maneira como cada um desses profissionais desenvolvem as suas atividades. Será que é importante uma escola silenciosa, uma escola que muitas vezes dentro dessa proposta se torna silenciadora? Os profissionais da escola acabam incentivando a uma escola silenciadora pelas suas atitudes. Como é que você vê isso? Então, primeiro, conceito de autoridade e autoritarismo. Ao mesmo tempo, o que é que você acha da escola silenciosa e silenciadora? Participe conosco, vou ficar aguardando suas contribuições.
Ah, pessoal, agradeço a contribuição de vocês, lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro, o pessoal participando com a gente. E aí, dizendo esse conceito, né? Que bacana ter a interpretação do conceito de autoridade e autoritarismo. O pessoal contribui dizendo o seguinte: a autoridade está associada ao respeito que uma pessoa conquista em um grupo. Perfeito, porque a autoridade, só de observar o outro, muitas vezes, as pessoas se colocam à disposição para ajudar o outro, que é diferente do autoritarismo. O autoritarismo é uma tentativa de imposição. Então, nesse contexto de relacionamento interpessoal, as situações já vão ser bem diferenciadas. Primeiro, a pessoa autoritária, ela não vai solicitar colaboração. Ela está naquele discurso, eu mando, você obedece, né? Então, o autoritarismo é uma tentativa de imposição, impor vontades, impor regras, impor ideologias, sem conquistar, ela não vai conseguir conquistar o respeito, e assim como também muitas vezes essas pessoas autoritárias não respeitam o trabalho coletivo, não respeitam as pessoas na sua individualidade. E é bacana a maneira como esse conceito está indicado aqui pelo pessoal de Teresópolis, porque nós podemos pensar nos profissionais dentro do contexto escolar, assim como também nós podemos pensar na relação entre professor e aluno em sala de aula. Quando pensamos na relação entre professor e aluno em sala de aulas, nós podemos pensar quem é o adulto da relação. Porque se existe uma situação conflituosa entre um professor e um aluno do ensino médio, nós podemos observar que às vezes esse aluno do ensino médio, ele vai alterando a sua forma, né, de se comunicar, e o professor passa a gritar com esse aluno. Então, essa relação interpessoal, ela deixa de existir justamente pela imposição do autoritarismo. Brasília de Minas, a autoridade está ligada à liderança, postura, comando, e autoritarismo, imposição pela força, muitas vezes é pela força. Geralmente as decisões vão se restringir à vontade daquele que se considera líder. Mas a partir do momento que ele é autoritário, nós também podemos pensar que obediência nem sempre, na sala de aula, é sinal de disciplina. Muitas vezes os alunos, eles estão nessa atitude de reação muito mais por medo, pela coerção, pelas ameaças, do que pelo respeito ao professor. Então, nós temos que pensar até que ponto castigos, medidas punitivas vão auxiliar ou reforçar nesse relacionamento de sala de aula. Muito mais importante a conscientização sobre aquilo que está indicado pelo trabalho, né? Se estamos aí pensando nesse relacionamento entre professor e aluno, do que pela própria condição dada enquanto autoridade dentro da sala de aula. As atividades intelectuais muitas vezes são prejudicadas justamente por esse ambiente que se torna coercitivo. Então, o nosso professor também tem que entender o conceito de indisciplina nos tempos atuais. Afinal, o que é que consideramos indisciplina? Gestão da sala de aula. Quando pensamos no espaço da sala de aula, nós pensamos em um espaço que tem a possibilidade da troca de conhecimentos, tem a possibilidade de integração, tem a construção histórica do ambiente, que também contribui para outras situações posteriores, a leitura de uma realidade que está posta e que a escola acolhe. Então, a partir dessa gestão da sala de aula,
é importante ao professor, no primeiro momento, conhecer a realidade para pensar nas ações a serem desenvolvidas nesse espaço. Observe no quadro. Então, quando tratamos da gestão da sala de aula, temos que pensar que, e Furtado também contribui, com o conceito de que a gestão da sala de aula, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas que vão garantir uma aprendizagem que seja significativa para os nossos alunos. Justamente essa gestão do trabalho em sala de aula envolve 3 subprocessos que vão se relacionar intrinsecamente, ou seja, gestão da aprendizagem, gestão da conduta tanto do professor quanto do aluno e a interação que é propiciada a partir da construção dessa realidade. O aluno já traz consigo várias experiências, assim como o professor também, e nesse espaço todos têm a condição de, a partir da troca de experiências, também estarem aprendendo além daqueles conteúdos indicados pela proposta curricular. Continuando, vamos observando que nessa gestão da sala de aula, nós podemos, segundo o relatório da Pearson, compreender quais são as qualidades mais importantes para o professor. Quando pensamos o que é ser um bom professor, podemos também entender que a capacidade que o professor, o profissional da escola tem de desenvolver relações de confiança, dedicação e profissionalismo, elas estão atreladas à maneira como o professor também constrói o seu conhecimento. É importante demonstrar habilidade pedagógica. Então, quando estamos tratando sobre essas relações de confiança, o aluno consegue perceber, será que o professor tem domínio do conteúdo que ele está ministrando em sala de aula? Note que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente indica que muitas vezes o professor não consegue ter domínio de sala justamente por não ter domínio do conteúdo. Ele não apresenta os objetivos da aula para o aluno, ele não convida o aluno a participar das atividades e nesse contexto, o conhecimento sobre o desenvolvimento da aprendizagem também é muito importante ao professor. A disciplina, ela permite domínio, ela permite controle físico, mental, e muitas vezes o aluno considerado indisciplinado é aquele aluno que não se adequa a normas, que muitas vezes ele nem conhecia, ele não foi consultado sobre as normas que estão lá indicadas no regulamento interno da escola. Por isso que é importante a conscientização sobre o trabalho dentro do espaço escolar. O aluno, por exemplo, quando falamos sobre mapeamento de sala, para o aluno retirá-lo de um meio onde ele está lá como liderança, muitas vezes tumultuando a aula porque conversa muito, será que mudar apenas de lugar vai mudar essa questão da liderança? O importante é conscientizar o aluno sobre a mudança de atitude, que muitas vezes nem existe a necessidade de mudar esse aluno de lugar quando ele entende o compromisso dele com a sala de aula, com o professor, respeito ao professor, respeito aos colegas de turma. É justamente nesse sentido de conversar, de dar voz ao aluno para que, assim, o professor consiga entender as suas qualidades como bom profissional, assim como o aluno consiga ver no professor também esse momento de participação, de integração dentro da sala de aula. Voltando ao quadro, nós observamos que cabe ao professor perceber e atender às necessidades educativas dos alunos
de forma a promover a inserção social, a aprendizagem e o desenvolvimento social. Note que aqui nós estamos tratando de educação inclusiva, nós estamos tratando de uma educação que é direito de todos. Então, o aluno com uma necessidade especial, que pode ser intelectual, física, neuromotora, ele pode apresentar transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais, que tanto podem ser deficiente físico, visual, auditivo, cognitivo, um cadeirante. Então, note que existem diferentes possibilidades nessa integração. E muitas vezes a exclusão, a resistência e o confronto está justamente no professor que deveria acolher esse aluno em sala de aula. Se nós formos pensar nesse acolhimento e as questões relacionadas a atendimento a esse aluno com necessidades educativas especiais, no que concerne a adaptação de material, adequação de espaço relacionado à acessibilidade, à mobilidade desse aluno. Então, a preocupação, o compromisso do professor em acolher o aluno no espaço que é dele. A escola é para todos. Se estamos tratando de uma escola inclusiva, o aluno tem direito a estar nesse espaço. Ainda pensando naquele aluno que pode ser afastado do ambiente escolar por orientação médica. Então, ele pode ser atendido no seu domicílio, com participação da mediação da equipe pedagógica, no que se refere a essa busca de material que pode ser indicado pela escola. Alguém da família pode vir até a escola e fazer essa mediação. O pedagogo recolhe as atividades a serem desenvolvidas pelo aluno, alguém responsável pelo aluno faz esse encaminhamento até o domicílio, o aluno resolve as atividades, novamente volta para a escola, tem a correção do professor e está lá na ficha do aluno. Isso contribui para que, quando o aluno regresse ao espaço escolar, ele esteja aí acompanhando as atividades, assim como os colegas de turma também podem estar realizando visitas, ou seja, essa integração em um momento em que o aluno está fragilizado por uma doença temporária ou mesmo uma doença definitiva, também contribui para as questões relacionadas ao emocional, ao afetivo, com participação de maneira integrada. Então, relacionamento interpessoal no que se refere à participação do professor, a participação de toda a equipe escolar, favorecendo essa integração do aluno, tanto no ambiente domiciliar, quanto hospitalar, quanto dentro do próprio contexto da sala de aula. E, ao mesmo tempo, o respeito pelas necessidades do aluno no que se refere à aprendizagem, a esse atendimento que é inclusivo justamente por respeitar essas necessidades do aluno. A prática da organização em sala de aula. Então, note que fica sob responsabilidade do professor, e aí estamos tratando educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, note que para cada fase existe um tratamento diferenciado, um planejamento diferenciado no que se refere às relações, né? Assim como também na organização do trabalho pedagógico. No que se refere às relações afetivas, o relacionamento interpessoal, se nós estamos tratando da criança da educação infantil, pode sim existir um planejamento de atividades a ser desenvolvido com essa criança desde o berçário, e aí seguindo por toda a educação infantil. Anos iniciais até anos finais do ensino fundamental, já temos aí uma outra proposta
e sempre pautada na BNCC, que é o documento atual que orienta o trabalho pedagógico na escola. Então, projeto político-pedagógico, proposta curricular, embasadas pela BNCC. E assim também ensino médio. Então, note que são diferentes fases e ainda diante dessas diferentes fases, nós temos também a possibilidade de observarmos o desenvolvimento do nosso aluno, desde a educação infantil até o ensino médio. Seguindo essa perspectiva de organização e planejamento em sala de aula, observe no quadro que, no que se refere à aula inclusiva, é claro que existe a necessidade de um olhar atento do professor, por isso a importância de capacitação para a organização do trabalho. Então, a produção de conhecimento, ela vai exigir do professor, além do domínio de conteúdos programáticos, uma atitude que acolha, e essa atitude ela deve estar entrelaçada ao comportamento democrático, ou seja, trabalho coletivo, a reflexão sobre a responsabilidade profissional no que se refere à formação do aluno, pensar nas diferentes possibilidades de organização do trabalho em sala de aula. Nós ainda observamos muito um trabalho fragmentado. Então, as diferentes áreas do conhecimento, os diferentes professores, não conversam entre si. Então, desenvolvem atividades fragmentadas. Existe a possibilidade do desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, na qual o próprio aluno pode participar, tendo a compreensão das múltiplas possibilidades de atividades a serem desenvolvidas, transformadas em conhecimento científico, as diferentes informações das diferentes mídias do senso comum, quando envolvidas com as diferentes áreas do conhecimento, várias possibilidades de aprendizagem, de construção do conhecimento, não só do aluno, mas a integração dos professores também para o desenvolvimento da atividade. Outro detalhe que existe aqui a possibilidade de refletirmos é sobre a importância de observar o trabalho, a rotina da escola, o planejamento, a acolhida do aluno, ou seja, tudo organizado, mas tem uma grande rotatividade de professor em sala de aula. Será que isso contribui para a aprendizagem do nosso aluno? E por que essa rotatividade de professores acontece? Será que isso afeta o desempenho do trabalho da escola, do trabalho em sala de aula? Então, é importante refletirmos sobre o nosso compromisso com os alunos e isso ainda também pensando na idade, na faixa etária da criança, até que ponto compromete outras possibilidades além da aprendizagem, porque nós temos aí também a questão afetiva, de integração no espaço escolar, e tudo isso, de alguma maneira, acaba refletindo no próprio comportamento das crianças, dos demais profissionais que estão no ambiente escolar. Voltando ao quadro. Então, essa organização da sala de aula para a efetivação do processo, sempre pensando aqui, relacionada ao ensino-aprendizagem, é importante o professor pensar no ambiente acolhedor, propício para a aprendizagem e que haja integração entre os diferentes profissionais, que haja reflexão sobre os problemas sociais aí da comunidade na qual essa escola participa. É importante a relação de respeito, de apoio e confiança entre o professor e o aluno. É importante o professor observar e, ao mesmo tempo, abominar estigmas, condutas e atitudes que discriminem, que apresentem preconceito ou mesmo exclusão dos nossos alunos. Para tanto, é importante o professor possibilitar canais de escuta, respeitar o tempo do aluno, o seu estilo de aprendizagem, até porque as crianças, os adolescentes, ou seja, todas as pessoas
aprendem de maneira diferente, não é verdade? A psicologia contribui para essa explicação e é importante o aprofundamento. Então, note que cada criança tem a possibilidade de aprender de uma maneira. Muitos professores têm o discurso, já expliquei, agora cabe ao aluno compreender. Mas será que a metodologia indicada pelo professor contribuiu para que a aprendizagem se efetivasse na prática? E muitas vezes, quando avaliamos o trabalho relacionado ao desenvolvimento das atividades em sala de aula, nós temos também a possibilidade de autoavaliar nosso próprio trabalho. Então, se estamos avaliando o nosso aluno, nós avaliamos a partir do erro ou avaliamos a partir do acerto? E o que nós, como profissionais, devemos possibilitar ao aluno no sentido de contribuir para a aprendizagem do aluno? Voltando ao quadro. A aprendizagem como tema central do trabalho em sala de aula. Quando pensamos na aprendizagem como tema central do trabalho em sala de aula, da educação proposta, e aqui envolvendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, quais seriam as atribuições do diretor da escola, da equipe pedagógica, dos professores, dos responsáveis pelos alunos. E aqui, se estamos tratando a aprendizagem como tema central, em que momento a escola integra a participação do responsável pelo aluno nessas reflexões sobre a maneira como o aluno aprende? Então, note que muitas escolas convidam os pais ou os responsáveis pelo aluno a participarem na escola para indicar aquilo que o aluno ainda não fez, ainda não conseguiu. E é justamente esse o trabalho da escola, porque se o aluno já tivesse a compreensão de toda a construção do conhecimento, muitas vezes ele nem teria necessidade de frequentar a escola. O aluno frequenta a escola justamente porque ele ainda não sabe. E aí nós vamos chamar alguém responsável pelo aluno para dizer ainda o que ele não sabe e como fica o papel, as atribuições do professor, as atribuições da escola, no sentido de contribuir para a efetivação da aprendizagem do aluno. Então, ao chamar os pais para dizer ele não fez a tarefa, ele não chegou no horário, ele não participou da atividade, seria bem mais interessante nós buscarmos motivação. Então, o aluno já realizou determinada tarefa, o aluno já participou de determinada atividade, então ele está num período de construção e está sendo respeitado esse período de construção. Assim, convido você para observar no quadro que essa educação centrada na educação escolar, ela vai apresentar o professor que foca a praxis educativa nessa aprendizagem que deve se tornar significativa para o aluno, ou seja, compreender o processo de desenvolvimento da criança, respeitando seu contexto social, cultural, as suas dimensões cognitiva, afetiva, valorizando a realidade do aluno e, ao mesmo tempo, pensando também nas reais necessidades desse aluno. Então, entre o aluno ideal e o aluno real, existe espaço para aquele aluno que quer desenvolver todo o seu potencial. Por isso que é importante o processo, compreender o processo de desenvolvimento da criança. Sobre o aluno ideal e o aluno real, é bem interessante o discurso de alguns professores. Quem seria o aluno ideal? Aquele aluno que chega no horário, que faz todas as tarefas, sempre está uniformizado, respeita o professor, ou seja, é um modelo cheirosinho, bonitinho, se comporta muito bem. Então, esse é o aluno ideal.
Mas muitas vezes é diferente do aluno real que nós temos em sala de aula, não é verdade? Então, o aluno real, ele tem necessidades, muitas vezes ele está lá chamando a atenção do professor pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, e justamente esse aluno, que muitas vezes é aquele que o professor gostaria de ver excluído da sua sala, é justamente esse aluno que necessita da nossa atenção, porque essas atitudes que nem sempre são as melhores atitudes, se vamos pensar aí naquilo que o professor entende por disciplina ou indisciplina, são justamente a partir dessas atitudes que o aluno está chamando atenção para uma sua carência, que pode ser afetiva, que pode ser relacionada a lacunas na sua aprendizagem, que pode ser relacionada a dificuldade de aprendizagem, ou mesmo uma necessidade educativa especial. Então, compete ao professor, por isso a importância de capacitação, domínio do conteúdo, compete ao professor estar atento às necessidades do aluno e buscar, por meio de diferentes metodologias, maneira mais correta de atender a essas necessidades do aluno, buscando adaptação de material, buscando outras metodologias, no sentido de contribuir para a aprendizagem. Continuando, apresento a vocês, no que se refere à educação centrada na aprendizagem ou no ensino, nós temos algumas perspectivas que merecem reflexão. O professor, é importante que o professor sempre busque integrar conteúdo e metodologia, porque isso vai favorecer reflexão, análise, e é importante problematizar pensando também na sensibilização para a mudança. Então, a metodologia do professor está centrada na aprendizagem do nosso aluno? Porque quando a metodologia do professor está centrada na aprendizagem, nós podemos observar um relacionamento entre professor e aluno no sentido de parceria, de trabalho que realmente possa surtir efeito diferenciado daquela prática centrada apenas no ensino, na qual as atividades se tornam uma prestação de serviço. Ao mesmo tempo, o foco na aprendizagem vai propiciar qualidade, enquanto na atividade centrada apenas no ensino, nós temos aquelas listas de exercícios que priorizam quantidade, mas nem sempre a qualidade. O trabalho em grupo, ele possibilita uma aprendizagem cooperativa, enquanto, quando fundamentada apenas no ensino, divisão de tarefas na qual os alunos aprendem de maneira fragmentada. As atividades realizadas, elas podem ser diversificadas, até porque os alunos aprendem de maneiras diferentes e eles são respeitados na sua aprendizagem. Enquanto que, quando é centrada no ensino, é uma mesma metodologia para todos os alunos. A avaliação, ela pode ser formativa, somativa, a avaliação diagnóstica para detectar as necessidades do aluno, enquanto que, quando é focada somente no ensino, ela é somativa para observar aquilo que o aluno ainda não alcançou. O próprio layout da sala, existem diferentes maneiras de organizar o espaço, enquanto a possibilidade de carteiras separadas muitas vezes não permitem nem que os alunos estejam conversando entre si, trocando ideias, informações. A sala de aula silenciosa e silenciadora. Continuando, nós ainda temos a reflexão sobre a centralidade na aprendizagem, porque a avaliação formativa, ela permite que o próprio professor autoavalie seu trabalho enquanto ele pensa
em alguns instrumentos de avaliação para observar as potencialidades dos seus alunos. Então, a avaliação formativa ela acontece após cada aprendizagem, para verificar o desenvolvimento, o aproveitamento, mas também possibilita reflexão sobre melhoria da prática pedagógica. Enquanto que a avaliação somativa, ela somente ocorre no final de cada bimestre, trimestre, semestre e mesmo no contexto anual. Ela serve para verificar o que o aluno aprendeu frente aos objetivos que lhe foram propostos e ela vai culminar com a aprovação para o ano seguinte ou, muitas vezes, a retenção do aluno diante daquela mesma série. E aí também é importante ao professor refletir sobre a sua prática, sobre a sua metodologia. Se o aluno alcança êxito, o professor alcança êxito junto com o seu aluno. Então, é importante pensar num plano de ação flexível para que possibilite mudanças durante o percurso. Convido você a pensarmos juntos sobre uma outra situação problema. Observe no quadro. Quando falamos sobre gestão na sala de aula, que implica expectativas, tanto do professor quanto dos alunos, seria expectativas em que sentido? Principalmente na organização do trabalho, na contribuição de cada profissional dentro do espaço escolar para que essa rotina do trabalho seja realmente efetivada e o aluno conhecendo os objetivos do plano de ação do professor, do plano de aula do professor. Além disso, temos muitas outras situações a analisar. Observe no quadro. Pensando na resolução desse problema, no que se refere às expectativas tanto do professor quanto dos demais profissionais da escola, é importante valorizar o levantamento das expectativas tanto da turma quanto da própria escola, da realidade que a escola acolhe. Então, já desde o início do ano letivo, o professor deve conhecer a realidade que a escola atende. A partir daí, realizando a avaliação diagnóstica na sua turma, ele pode fazer um levantamento das expectativas da sua turma. A partir daí, providenciar a elaboração de um plano estratégico visando contribuir para a formação dos alunos. Preocupar-se com a organização da sala, incentivar estratégias de acompanhamento da aprendizagem, no sentido de contribuir tanto para aquele aluno que apresenta dificuldades, assim como também para aquele aluno que aprende com mais facilidade. Possibilitar uma relação cordial com os pais ou responsáveis pelos alunos. Então, note que existe o plano de aula, o plano de ação da escola, o plano de ação da equipe pedagógica. A partir desse levantamento, da observação, da organização do trabalho dentro da sala de aula, o professor ainda pode considerar a eleição do representante de turma, um aluno que pode, em diferentes momentos, ser convidado a contribuir com o trabalho do professor de diferentes maneiras, porque aqui nós temos também a participação política. Então, é um engajamento, é uma politização que vai acontecendo a partir do próprio relacionamento, das atividades que vão sendo observadas em sala de aula, do comportamento dos alunos. Outra possibilidade, o aluno monitor. O aluno monitor, ele pode se integrar ao trabalho do professor, o trabalho da sala de aula, o próprio trabalho da escola, a partir de uma organização pensada
com a equipe diretiva da escola, seguindo um planejamento ou um projeto desenvolvido na escola, na qual esse aluno monitor, esse aluno que tem facilidade do que se refere à aprendizagem, ele pode contribuir de alguma maneira para orientar aqueles alunos com maior dificuldade em sala de aula. Outra possibilidade, Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil também, a partir dos representantes dos alunos, é um órgão que dentro do espaço, uma instância colegiada que dentro do espaço escolar contribui muito para a politização dos alunos, porque de maneira integrada pode auxiliar o professor, pode auxiliar a equipe pedagógica e a própria direção da escola. Todas essas possibilidades estão aí a serviço do trabalho coletivo, a serviço da integração, que vai sendo conquistada, alcançada a partir de situações relacionadas a respeito, à autoridade dos diferentes profissionais que vão sendo, essas situações vão sendo conquistadas, né? A questão do respeito, ele vem conquistado a partir das atitudes e da maneira como as atividades são conduzidas dentro do espaço escolar. Participe conosco. Nesse momento é importante você refletir. Várias situações foram indicadas por essa nossa aula, pensando na sua formação enquanto profissional. Observe no quadro nossa reflexão. Enquanto futuro professor, sugira ações que possa contribuir na gestão da sala de aula. Então, note que você pode atuar como professor na sala de aula, você pode atuar como líder junto à equipe pedagógica, você pode atuar como gestor dentro do espaço escolar, tornando-se diretor eleito pela comunidade. Quais ações você considera mais importantes para que exista integração, exista o trabalho coletivo no espaço escolar? Encaminhe suas contribuições, vou ficar aqui aguardando. Agradeço a contribuição de vocês e realmente é muito importante pensarmos na maneira como cada profissional se reconhece como cidadão, se reconhece como profissional, as questões éticas que fazem parte, né, desse contexto profissional e aí a atuação dentro do espaço escolar, com muita sensibilidade, com respeito às ideias do outro, às iniciativas dos outros, tanto dos profissionais quanto dos próprios alunos, bom senso no que se refere à organização do trabalho e também no sentido dessa acolhida ao aluno. Muitas vezes o aluno chega atrasado, o aluno não realiza as atividades, mas é importante nós termos a leitura do que é que tem por trás de tudo isso, a realidade desse aluno, a atuação da própria família, e aí também temos a possibilidade de termos a compreensão sobre o emocional, o afetivo. É importante o professor estar sempre conversando com a equipe pedagógica, com a direção da escola, inclusive para possíveis encaminhamentos. Muitas crianças sofrem violência doméstica e no próprio ambiente da sala de aula, ela acaba indicando ao professor as suas necessidades. E é importante também que a escola realize o encaminhamento para a rede de proteção, conselho tutelar, Ministério Público,
dependendo das situações e das possibilidades que cada região apresenta. Recapitulando as nossas reflexões de hoje, observe no quadro. Então, nós tivemos a possibilidade de pensarmos sobre a gestão de pessoas, o relacionamento interpessoal dentro do espaço escolar. E a base do relacionamento é justamente o respeito, é a questão ética, é o posicionamento de cada profissional diante desse contexto de trabalho coletivo, de participação, de integração. Tivemos também reflexão sobre gestão de projetos, a organização de todo o trabalho da escola, estrutura física, a manutenção de material e pensando aqui também quais materiais são mais adequados para o desenvolvimento do trabalho pedagógico dentro da sala de aula, respeitar o tempo do outro, saber ouvir, dar voz ao outro, porque assim nós chegamos na gestão da sala de aula. E no que se refere à gestão da sala de aula, nós temos a possibilidade de reflexão sobre a realidade que a escola atende, quem é o nosso público da sala de aula, quais são as necessidades dessa criança, desse adolescente, e aí também as questões relacionadas à discriminação, preconceito, exclusão, que muitas vezes está lá ligada aos discursos da sala de aula. Então note que a realização de todas as atividades dentro do espaço escolar, ela está justamente permitindo a reflexão de que, como profissionais responsáveis, compromissados em todas as nossas atitudes, é muito importante a reflexão sobre as atribuições de cada profissional diante da gestão. Então, por isso, não se apresse em julgar, dê voz às pessoas, ouçam as suas verdades. E é importante ouvir mais de uma pessoa. Cada uma tem a sua maneira de analisar as situações. Então, não julgue imediatamente, não dê respostas que possa se arrepender posteriormente. É importante ouvir as diferentes participações, essas decisões que muitas vezes acabam acontecendo de maneira precipitada, pode ocorrer que de repente tenhamos que voltar, retomar, e nem sempre são situações favoráveis. Então, sempre, principalmente pensando na gestão do espaço educativo, a integração, a participação, o respeito, o trabalho coletivo, entender que são a partir das diferenças que nós temos muito mais possibilidade de crescimento, de amadurecimento, tanto para a nossa vida social, quanto a nossa vida como profissional. Não se esqueçam de participar das atividades que estão lá à sua disposição diante do desafio Nota Máxima. Nós ficamos por aqui, aguardo sua participação no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.